de estatística da UFC é um dos mais difíceis da instituição. A concorrência é considerada baixa, mas concluir o curso é um desafio para os estudantes, principalmente porque muitos entram na faculdade sem saber o que vão enfrentar. O curso de Estatística da UFC foi criado em 1964, mas apesar de tanto tempo de existência, muita gente não tem ideia do que se estuda nestas salas de aula. Um grande exemplo disso são os próprios alunos. A maioria entra no curso sem saber direito o que vai encontrar nas disciplinas. Eu tinha a ideia da matemática aplicada, né? Mas saber, não. A gente vai adquirindo com o longo do tempo, né? A falta de conhecimento sobre o que é o curso leva muitos alunos a desistirem da faculdade. Foi assim com Humberto. Depois de 3 anos, decidiu abandonar a estatística. Eu queria sempre trabalhar, a faculdade não me dava muita coisa prática, era muita teoria. O que eu tinha de prática eu tinha que correr atrás, ir na internet, saber como era que fazia, tinha muita teoria. Mas aplicar eu não sabia. E assim acontece com muitos estudantes. De acordo com a coordenadora do curso, são poucos os que conseguem se formar. Em média, 10 alunos de uma turma de 60 são perseverantes e chegam até o fim. Quando os alunos entram na universidade que não sabem ainda o que é o curso de estatística, uma grande parte deles não sabe, isso afeta bastante. Alguns entram também por reopção, já entram com o interesse de mudar de curso. E também o curso não é um curso fácil, né? Então, como o aluno entra com uma formação às vezes não suficiente, matemática, que é necessário, isso leva a uma grande evasão do curso. Para tentar diminuir essa evasão, os professores têm traçado estratégias. A gente está se propondo a fazer visita em colégios, né? E também no próximo ano nós teremos a Feira das Profissões, organizada pela Pró-Reitoria de Graduação da UFC, onde será apresentado para a sociedade os diferentes cursos que é ofertado pela UFC, né, inclusive o curso de Estatística. E afinal, o que faz um estatístico? Os professores explicam que o profissional trabalha com levantamento e processamento de dados, buscando obter o maior número possível de informações. Dessa forma, eles conseguem diminuir a quantidade de incertezas para a resposta de um problema. Mas o professor Rafael Andrade avisa: nem sempre os estatísticos acertam. A gente às vezes diz, olha, isso aqui pode ocorrer com até 95% de probabilidade. E às vezes, aquele 5% restante pode levar a uma falha nas previsões. Mas acertando ou não, os estatísticos são essenciais em toda a empresa. Eles auxiliam na tomada de decisões, já que avaliam os riscos de uma determinada ação e assim ajudam a diminuir as incertezas. O problema é que muitas organizações desconhecem a importância desse profissional. Aqui em Fortaleza, por exemplo, o mercado ainda é muito restrito, mas a chegada de grandes empreendimentos como a siderúrgica e a refinaria vem acompanhada de otimismo. Essas novas empresas vão trazer uma nova mentalidade, né? E elas sabem da importância do estatístico. E isso talvez contamine as outras empresas nesse sentido. Não há como negar, o futuro é promissor. Mas mesmo em um momento não tão favorável do mercado, Vládia conseguiu o espaço dela. Formada em estatística há 4 anos, hoje é funcionária de uma emissora de televisão. Números, gráficos e mais números são os companheiros de Vládia no dia a dia de trabalho. É que ela analisa a audiência da programação local. Nós somos um núcleo totalmente estratégico. É a partir daqui, da audiência, que eles dizem o que deve e o que não deve ter na emissora, na nossa programação local. E se você gostou da profissão e está pensando em fazer parte desse mercado, alunos do curso de Estatística dão as dicas. Tem que ter uma base boa e tem que ter muita determinação, porque puxa muito do aluno e se ele não estiver preparado, estudar bastante, é difícil acompanhar. Tem que ter muita força de vontade, disponibilidade. Gostar muito de matemática. Com certeza. O Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Medicamentos da UFC completa 18 anos. São 5 projetos de extensão. Um deles monitora os hospitais da cidade em busca de casos em que o remédio é o vilão e compromete a saúde dos pacientes. Foi depois de tomar um antibiótico num hospital que Rômulo descobriu uma grave alergia. A substância é a penicilina. Virou inimiga depois que ele teve uma reação que quase o levou à morte. Sempre quando eu faço um tratamento, vou numa farmácia,
eu tenho que lembrar isso. Agora mesmo eu estou fazendo um canal no meu dente e a doutora perguntou ao passar o medicamento se eu era alérgico. Aí eu falei que eu era alérgico, eu nem me lembrei na hora. Aí depois, doutora, eu sou alérgico à penicilina. Ela disse, isso você tem que lembrar, sempre que perguntarem. Nas cápsulas, comprimidos, frascos, estão as substâncias capazes de curar muitas doenças. Mas elas também podem representar riscos às pessoas se não forem administradas da maneira correta. No curso de farmácia da UFC, um projeto tenta evitar acidentes com produtos tóxicos e remédios. É o Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Medicamentos, o GEPUIM. Lá são desenvolvidos 5 projetos de extensão. Um deles é o Centro de Informação de Medicamentos. Pelo telefone, qualquer um pode tirar dúvidas. O bolsista anota as perguntas e depois segue para a estante de livros para estudar o assunto. Nós temos a biblioteca, uma biblioteca vasta, boa. Nós temos alguns títulos muito recentes, que facilita demais. E acho que a maior arma que nós temos hoje em dia é mesmo a questão do computador. Porque com o acesso da internet, a própria universidade ela banca o acesso a alguns bancos de dados que são atuais, eles atualizam de mês em mês. Depois da pesquisa, ele retorna a ligação com a orientação correta sobre os medicamentos. O serviço é de graça, destinado a profissionais da saúde, como médicos, dentistas e enfermeiros, e também à comunidade em geral. As atividades do grupo não param por aí. Os alunos também vão aos hospitais trabalhar na prevenção do uso indevido dos remédios. No Hospital Infantil Albert Sabin, os estudantes acompanham a rotina de medicação das crianças internadas. Todos os dias nós vamos nos blocos, perguntar geralmente ao médico plantonista ou à enfermeira-chefe se houve alguma reação adversa a medicamento ou suspeita, ou se o medicamento está com algum desvio da sua qualidade, se alterou a cor, ou se ele não está servindo, não está realmente com a sua função que é para ser. O trabalho dos estudantes identifica casos de risco no hospital e ajuda a salvar vidas. A reação adversa pode causar um dano à saúde do paciente, como também levar à morte, né? Então, é uma prevenção. O GEPUIM foi criado para servir de núcleo de orientação para a população que desconhece a maioria dos riscos escondidos nas caixas de medicamentos. Ele veio da preocupação de que a sociedade como um todo tem um desconhecimento muito grande sobre como utilizar corretamente os medicamentos, como aproveitá-los bem para o resgate da saúde e também dos malefícios que o medicamento mal administrado, mal indicado, pode ocasionar. Estão abertas até 9 de dezembro as inscrições para concursos de professores assistente, adjunto e auxiliares do Instituto de Cultura e Arte. São 5 vagas com dedicação exclusiva. As inscrições para professor adjunto e assistente podem ser feitas na sede do ICA. Já a de professor auxiliar deve ser feita na coordenação do curso de Estilismo e Moda. Os editais completos dos concursos estão disponíveis no site da Secretaria de Recursos Humanos. No próximo bloco, você vai ver toda a criatividade do Festival Noia.